Esse é o sistema Celmonet. Ele foi desenvolvido com o objetivo de dinamizar a atividade e a rotina do call center. Quais são os recursos dele? Primeiro recurso é um recurso em que a supervisão ou coordenação do setor pode gravar informações importantes para todo o setor. Junto com essas informações, pode ser colocado também anexo, em foto ou PDF. À medida que essas informações são gravadas, e elas são gravadas em pastas, 10 pastas que ela pode ser utilizada, aqui a pasta informações diversas e todas as outras aqui que podem ser personalizadas, aqui aparece o título da informação e ao lado a informação do jeito em que o supervisor ou coordenador fez. Qual é a grande vantagem disso daqui? A organização. Então, as informações ficam organizadas em pastas, em que, numa pronta consulta, os atendentes ou os funcionários podem consultar essa informação. Tem uma forma de localizar rápido também. Então, por exemplo, se ele chegar aqui e digitar a palavra nova, um exemplo, que é uma palavra que eu sei que tem na informação. Então, ele vai mostrar aqui onde está essa palavra. E vai perguntar, é essa a informação que você quer? Se ele der não, e tiver mais, ele vai mostrando cada informação que tiver. Sendo essa, a informação é exatamente a que está aqui na pasta de informações. E aqui aparece todos os detalhes. Outro recurso que tem aqui é um chat online. Ou seja, o supervisor pode conversar com cada atendente ao mesmo tempo, ou todos os atendentes de vez. E o atendente só pode conversar com o supervisor. Essas informações aqui não são gravadas, é só enquanto o sistema está ligado. Fechou o sistema, soma essas informações. Outro recurso, o próprio atendente, ele pode fazer a nota pessoal dele. Percebe que aqui tem o nome Selmo e nome Selmo novamente? É porque aqui essa informação é só de Selmo. Se eu mudar aqui, por exemplo, para outro operador, automaticamente aqui eu já mudo. E aqui passa a ser as informações desse operador. Perceba que não tem aquela informação que tinha aqui, porque aquela era minha de Selmo. E a mesma coisa, ele pode criar essas informações, que essas informações elas vão ficar aqui com o título, e à medida que clica no título, aparece ao lado um índice dessas informações. Outro recurso, uma calculadora completa. Por quê? Eu vi a necessidade, à medida que eu andava pelos call centers, dessas informações rápidas. Às vezes queriam calcular quanto era o percentual de um valor, ou uma regra de 3 simples, se 25% em R$ 200 é 50, quando é tanto? Então pode dar aqui o valor correto. A quantidade de ligações recebidas, atendidas e abandonadas com seus percentuais, calcular a data de nascimento, a idade pela data de nascimento, você colocar aqui 15/10/1985, ele dá aqui a data 37 anos. E aqui as 4 operações, à medida que a pessoa vai colocando aqui os valores, ele já vai dando a soma, ou subtração, ou divisão, ou multiplicação, o que a pessoa estiver fazendo. Outro recurso muito interessante e importante para o call center são as pausas. O supervisor pode cadastrar aqui as pausas, aqui já tem algumas cadastradas, pausa 10, pausa 20, pausa remarcação, banheiro e outras. O atendente, ele vai, no cadastro de pausa aqui, ele vai escolher qual é a pausa dele e vai iniciar a pausa. À medida que ele inicia a pausa, aparece essa pausa tanto para ele como para a supervisão também. Se a supervisão vir atualizar aqui, vai saber exatamente quem está na pausa, a hora. Quando ele cancelar ou finalizar a pausa, some daqui a pausa e o supervisor pode ter um relatório em Excel ou um relatório simplesmente aqui na tela. Outro recurso interessante é outro modelo de pausa. Qual é a diferença daquele para esse? Esse era o primeiro que tinha, aquele foi outra solicitação. Esse daqui, quando o atendente ele entra na pausa, fica esse relógio na tela. Então, por exemplo, se ele estiver na pausa de 10 minutos, quando chegar em 9 minutos, essa tela começa a mudar de cor. As coisas ficam randônicas e serve de alerta para eles. À medida que ele vai saindo da pausa, essa pausa vai ficando registrada automaticamente lá. Acho que eu tenho que finalizar aqui a pausa, né? Sim, para que ele deixe eu sair. Esse recurso é um recurso espetacular para a supervisão. Veja que apareceu uma notificação aqui, né? Esse recurso aqui faz com que erros, ocorrências que aconteçam dentro do setor sejam registradas. À medida que a supervisão registra essa informação, o atendente recebe uma notificação e ele pode responder aqui por que aconteceu aquilo. Qual é a vantagem? O supervisor pode anexar o áudio, se for gravação telefônica, ou o PDF, se for o WhatsApp, atendimento por WhatsApp. Gera o PDF e grava aqui. E o atendente ele pode ter acesso, à medida que estiver disponível para ele, para poder dar uma resposta do porquê aconteceu a ocorrência. Sempre essa tela aqui, ó, ela fica ativa. Se essa tela for fechada, aí não aparecem as notificações. Por quê? Porque é a mais importante. É a que o pessoal usa sempre, então mesmo que ele feche todas, essa fica. Só que ele nem tem botão de fechar, porque ela fica ativa o tempo inteiro. Quando entra no sistema, já aparece essa tela aqui. Outro recurso interessante é a avaliação. Não, aqui é um cadastro de documentos. Eu cheguei num local e eles precisavam fazer protocolo de entrega de documentos. Isso aqui foi feito. Pode ser personalizado para o setor ou a empresa que precisar do recurso. Agora sim, aqui é a avaliação dos atendentes. Então, pode se escutar a gravação ou olhar lá o histórico do atendimento no WhatsApp. E aqui vai mostrando quais são as avaliações que podem ser feitas da pessoa. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Supomos que o operador 1, vou fazer aqui a nova avaliação para ele. Já aparece a data que eu estou fazendo a avaliação e o nome. E ele esqueceu de dizer o nome dele na saudação. Eu vou colocar aqui. Ó. Esqueceu de falar o nome. Quando eu finalizar, aqui eu gravo o item. E se ele tiver mais ocorrências, eu vou colocando aqui a mesma coisa, né? Então, por exemplo, vista de linguagem. Se eu colocar aqui, fala com gerundismo.
Se depois que eu gravar o item, finalizar a avaliação, na mesma hora o atendente recebe uma notificação de que tem uma avaliação para ele. Como é que ele vê essa notificação? Dessa forma aqui. Ó. Então, quando ele clica aqui, aparece a avaliação dele. Se ele der um duplo clique, ele vai ver o erro aqui. Então, qual é o legal disso daqui? É que fica recurso para capacitação do atendente. Né? Ele mesmo vai ver, só vai para ele. E é muito legal para que ele veja o que ele pode melhorar. Outro recurso interessante é o recurso de poder fazer pesquisa de ligações. Aqui está uma pesquisa que eu deixei como modelo. Então, por exemplo, a pessoa pode clicar aqui em novo item, dizer que a ligação que ela recebeu foi para consultas e salvar. Na mesma hora, vai se fazendo um registro aqui com gráfico e a supervisão pode ter um relatório desse atendimento ou dessa pesquisa aqui. Ó. Por exemplo, aqui tem um modelo. Então, teve 31,91% de ligações que eram consultas, 23,40% eram exames, 6,38% resultados, e assim vai. Quando tiver em outros, se clicar aqui, ó, vai ver qual foi o motivo, né? Dessa observação que a pessoa colocou. Então, nesse caso aqui, ó, ligou errado. O operador 1 colocou que o motivo da ligação foi que a pessoa ligou errado. Como não tem aqui, ele colocou em outros. Outro recurso interessante é um teste de digitação. Às vezes a gente contrata alguém, quer saber se a pessoa tem uma boa digitação. Aqui ela coloca o nome dela, vou botar aqui um exemplo, Selma. E quando eu começo a digitar, este é um teste. O relógio é disparado, a quantidade de caracteres também. E quando eu concluo, ele me dá um resultado, dizendo quantos caracteres eu cliquei, qual foi o tempo e qual foi a média por minuto. Como ele tem que digitar esse texto aqui do lado, igualzinho, pode-se fazer uma comparação do texto original com o que ele fez e ver se ele se saiu bem, qual foi o tempo, como é que ele está. O último recurso aqui é um cadastro de valores. Às vezes a empresa precisa o call center precisa, se não tiver no seu próprio sistema, cadastrar os valores de consulta, de procedimento, de exames, e aqui pode ser cadastrado isso automaticamente. Aqui é onde faz o cadastro, aparece aqui para o atendente como lista, ele pode pesquisar só por procedimento de exame, só por pacote, se for o caso, tá certo? Depois eu vou bolar uma explicação, módulo por módulo, de cada um desses aqui para ficar mais didático e a pessoa entender corretamente como se deve fazer ou utilizar o sistema Salmonet.